A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Na ocasião, estudaremos a 11ª lição, que tem por título A Liderança de Barnabé. Pois bem, querido professor, estamos chegando na reta final, 11ª lição já. É importante que nós estejamos cada vez mais juntos e unidos em um único propósito para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. O texto principal nos diz: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Atos capítulo 9, versículo 27. E o resumo da lição nos diz: Barnabé é referência de uma liderança conciliadora. São 3 os nossos objetivos. Primeiro, apresentar a pessoa de Barnabé. Segundo, mostrar a liderança de Barnabé. E terceiro, explicar os aspectos práticos da liderança de Barnabé. O texto bíblico base para essa lição está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos do 36 ao 37, e depois Atos, capítulo 15, do versículo 36 ao 39. É importante que você faça toda essa leitura com seus alunos. Pois bem, professor, a título de introdução, é importante dizermos que neste domingo nós veremos que Barnabé desempenhou um papel imprescindível na história da igreja primitiva. Embora ele não tenha tido tanto destaque como o apóstolo Paulo, por exemplo, quantidade de inscritos, Barnabé foi muito importante também para o ministério paulino. Ajudou Paulo a dar os seus primeiros passos, digamos assim, na sua longa caminhada. A título de introdução ainda, é importante nós destacarmos que Deus usou o relacionamento de Barnabé com Paulo e com João Marcos também para fazer com que esses homens anunciassem o evangelho a várias pessoas, confirmasse e criasse, levantasse do zero várias igrejas, ajudassem outras. Então é importante destacar a vida desses homens que estavam ali mais próximos a Barnabé, como Paulo e João Marcos, na propagação do evangelho do reino. Então são instrumentos de Deus. É importante fazermos esse contexto inicial na vida de Barnabé para situarmos nossos alunos. Pois bem, nós temos 3 tópicos. Vamos para o tópico 1. A pessoa de Barnabé. Então, quem foi Barnabé? É importante dizermos que o nome dele original é José. Mas os apóstolos deram um nome, o designaram como Barnabé, e tem o significado de pacificador ou ainda consolador, aquele que exorta, que anima, que consola. É interessante porque o nome de Barnabé, o seu significado, tem muito a ver com quem ele é, de fato. E durante a história nós vemos que ele tem essa característica de conciliar, de apaziguar, de ajudar o outro. Ele é natural de Chipre, é da tribo de Levi e vem de família sacerdotal. Não temos muitas informações sobre Barnabé, além do que está revelado em Atos ali, ou alguns trechos de cartas paulinas. São poucos escritos sobre ele, mas o que temos dá para observarmos que ele foi importante. Sua vida serve como exemplo de reflexão para o ministério e o modelo de como ser um líder eficaz e eficiente no reino de Deus. Para esse primeiro ponto, é importante que você traga para os seus alunos a imagem, um mapa que bem ilustre o local onde Barnabé habitava, tá certo? De onde ele era natural, de Chipre. Esse livro aqui, de Tim Dowley, Pequeno Atlas Bíblico, eu sempre utilizo ele quando o assunto é geografia bíblica. E aqui nós podemos ver algumas imagens. Aqui, por exemplo, na página 82, tem um mapa da primeira viagem missionária de Paulo. E aí nós podemos ver que Chipre é uma ilha. Então, essa compreensão geográfica do lugar onde Barnabé habitava era natural. É importante nós mostrarmos para os nossos alunos, tá certo? Ainda nesse ponto 1, é importante destacarmos o atributo de generosidade de Barnabé. A lição traz um comparativo entre ele e Judas Iscariotes. Enquanto Judas vende Jesus e usa o dinheiro para adquirir um campo, Barnabé vende a sua propriedade. Nós podemos ver isso em Atos capítulo 4, versículo 37,
e deposita aos pés dos apóstolos. Não era obrigatório, porque pode se levantar esse questionamento na nossa sala, mas é importante justificarmos que não era algo obrigatório. Os irmãos vendiam propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos, e isso era uma atividade comum na igreja primitiva, mas era realizada de maneira voluntária, ok? Então, ao entregar o que recebeu da venda da sua herdade, Barnabé demonstra ser alguém generoso e pronto a abençoar as pessoas que precisavam, porque os apóstolos distribuíam de maneira muito coerente aqueles recursos para os irmãos que precisavam. E por fim, é importante destacarmos Barnabé como um homem fiel. E aqui basta citarmos duas ocasiões em que a fidelidade dele é ressaltada. Primeiro, ele foi fiel, leal ao apóstolo Paulo, quando o apresentou de maneira insistente aos apóstolos, em um momento em que as pessoas o temiam, buscavam matá-lo. Então ele foi o elo entre Paulo e os apóstolos, na ocasião em que Paulo estava em Jerusalém, já tendo fugido de Damasco, porque foi perseguido lá. Quando chega em Jerusalém, Barnabé faz a ponte entre Paulo e os apóstolos. E depois, por perseguição também dos irmãos helenistas, ou gregos, ele vai para Tarso, sua cidade natal, e depois Barnabé vai lá e o busca outra vez. Mas ele foi leal a Paulo no sentido de ajudá-lo. E também João Marcos, quando Paulo, mesmo resistindo, quando da sua segunda viagem missionária, que Barnabé citou o nome de João Marcos para ir com eles, Paulo resiste e diz, não quero não, porque na primeira viagem ele nos abandonou. Mas Barnabé continua insistindo, Paulo não aceita, aí há uma separação. Mas mesmo na ausência de João Marcos, Barnabé foi leal a ele também. Isso é uma característica muito importante para o líder, ter essa lealdade, essa fidelidade, primeiramente a Deus, mas também com os nossos companheiros, sermos leais, sermos líderes leais, ok? Agirmos com justiça, equidade e lealdade. Vamos para o nosso segundo ponto. A liderança de Barnabé. Então, a lição traz primeiro a experiência de Barnabé. Então, a experiência dele é ressaltada quando ele conduz Paulo para ser introduzido na igreja. Então, ele é um líder, uma referência de liderança com uma maturidade espiritual e emocional. Quando a igreja estava com medo ainda do apóstolo Paulo, não acreditando muito na sua conversão, porque este mesmo homem outrora perseguia os cristãos. Então eles tinham medo dele estar sendo meio que um agente, alguém infiltrado para matar e prender os cristãos. Mas não, a conversão de Paulo foi real. E Barnabé deu esse voto de confiança, ele teve uma maturidade espiritual, uma visão. Então essa experiência é ressaltada nessa ação de Barnabé. Outro ponto interessante é a consciência de que há oportunidade no corpo de Cristo para que todos desenvolvam seus dons e talentos. Podemos ver isso em Efésios capítulo 4, versículo 11, por exemplo. Ao chamar Paulo, ao estar junto com Paulo, ajudá-lo, mesmo diante de todas as dificuldades que ele estava tendo naquele momento de estar entre os apóstolos e cristãos, aos irmãos, diante dos irmãos ali, Barnabé demonstra ter maturidade e reconhecer que na obra cabia os serviços de Paulo. Se ele fosse outra pessoa, ele poderia dizer, não, vai pegar o meu lugar, eu é que vou estar à frente, mas não. Ele demonstra uma maturidade espiritual ao ficar ou ajudar Paulo sem hesitar, ok? Ainda nesse primeiro ponto, é importante destacarmos que ele foi um líder o quê? Dedicado. E a dedicação é ressaltada na vida dele, o comentarista nos mostra, quando Paulo sugere uma segunda viagem, confirmando as igrejas que eles já tinham fundado e ajudado na primeira viagem missionária, e Barnabé vai. Prontamente ele responde e atende ao chamado, ok? E ele também se dedicou a conduzir e formar novos obreiros, como João Marcos, e Paulo também
é o exemplo. Então ele era alguém dedicado na obra de Deus. Ele era alguém que se importava, que fazia o seu melhor. Então essa característica, professor, é indispensável para o líder. O líder não pode ser alguém relaxado, descuidado. Não, ele precisa ser alguém dedicado. E aí, às vezes, os líderes, por terem muitas responsabilidades, justificam suas faltas baseadas nos seus muito afazeres. Por exemplo, eita, não deu porque eu esqueci, porque eu estava cheio de coisa na mente. Eita, passou desapercebido, eu não lembrei. Anote. Nós temos agenda, nós temos celular, nós temos todo um aparato tecnológico para não esquecer dessas coisas. Enquanto líder, nós precisamos ter dedicação. E aqui é o querer fazer, ressaltado na história de Barnabé, e para os nossos dias, uma aplicação bem pontual é se organize da melhor maneira. Pegue recursos que lhe ajudem, que facilite o seu trabalho enquanto líder, mas seja alguém dedicado. Faça do melhor jeito a obra de Deus. E por fim, melhor de tudo, ele foi um líder cuja liderança foi confirmada por Deus. Nós vemos isso em Atos capítulo 13, quando os irmãos estavam ali em Antioquia orando, jejuando, intensas e contínuas orações, e o Espírito fala no meio da congregação, separa Paulo e Barnabé para uma missão. Glória a Deus. Então, coisa boa é quando o Espírito Santo confirma o nosso chamado de liderança. Então, nós somos reconhecidos por Deus e também pelos homens. Vamos para o nosso terceiro ponto. O terceiro ponto tem por título Aspectos Práticos da Liderança de Barnabé. Então, de uma forma bem prática, a lição traz a alegria de Barnabé, porque a igreja que estava em Jerusalém viu Barnabé para ver de perto o que Deus estava fazendo em Antioquia. Alguns ignoravam, alguns falavam contra a obra de Deus ali em Antioquia, mas quando ele chegou, Atos capítulo 11, versículos 2 e 3, nós vemos isso, ele vê a obra de Deus acontecendo ali em Antioquia e dá graças a Deus e muito se alegra. E transmite uma palavra de consolo, de motivação para os irmãos, os impulsionando a continuarem naquela obra. Glória a Deus, porque tem pessoas que ao verem uma obra de Deus sendo feita em outro lugar, que ele não tem participação assim ativa, fica triste, com raiva, chateado. Lembremos do exemplo de João Batista. Jesus é maior do que eu, então siga ele. Não, olha, ele está batizando, deixe, ele é maior. Eu não sou digno de desatar nem as sandálias de seus pés. Então sempre considerar o que o outro também faz. A obra que o outro faz. Porque no reino há lugar para todos nós. Glória a Jesus. Então, Barnabé é alguém que se alegra com o crescimento da obra de Deus. E o líder precisa se alegrar com os feitos do Senhor na vida dos seus liderados. E daqueles também que não são seus liderados propriamente dito. A mensagem de Barnabé, como falei no início, a Bíblia não expõe longos textos sobre suas pregações, sobre suas mensagens. No início da primeira viagem missionária dele com o apóstolo Paulo e João Marcos, nós vemos ele assumindo uma posição de protagonista na viagem. Mas depois que João Marcos se despeça e deixa eles dois sozinhos, nós vemos Paulo tomando a frente. E Barnabé, embora tenha sido experiente, tenha a sua experiência, embora seja um crente antigo, embora tenha ajudado Paulo no início da sua caminhada, tenha sido ela entre Paulo e os apóstolos e toda a igreja ali cristã em Jerusalém, ele permite com que Paulo siga a jornada, ele deixa Deus fazer na vida de Paulo que Deus já tinha reservado. Mas a sua mensagem era sempre de edificação. Onde nós podemos ver isso? Atos capítulo 11, versículo 23, quando ele exorta a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Então é uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação. Também ele advertiu aos crentes que ficassem centrados, não se desviassem, ficassem firmes, porque o alvo era Jesus. Então esse é o teor da mensagem de Barnabé. É importante nós deixarmos isso também registrado. E por fim, professores, Barnabé foi um homem de bem, cheio do Espírito Santo. Nós vemos isso em
Atos, capítulo 11, versículo 24. E um homem cheio de fé. O texto diz assim: era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, essas três qualidades resumem praticamente o perfil ministerial de Barnabé. Então, como líder cheio do Espírito Santo, ele foi um homem de bem que buscou a unidade entre os irmãos. Apóstolos, recebam Paulo. Depois, Paulo, receba João Marcos. É tanto que, posteriormente, escrevendo a Timóteo, salvo engano, Paulo faz menção do nome de João Marcos. Mostra que ele não ficou com raiva dele. Ele manda chamar porque ele seria útil na obra. E isso foi fruto da pregação de Barnabé também. Sempre essa mensagem reconciliadora. Essa mensagem de consolo, de união. E sejamos assim, que possamos promover a união no meio dos nossos liderados. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. O que é o momento EBD? São aqueles 5 minutinhos que você conversa com o seu dirigente para anunciar, promover, divulgar o que você está estudando junto com seus alunos na sua sala. Isso mesmo. Se os alunos não vão para a EBD vai até eles. No culto de domingo, a igreja lotada, você aproveita e divulga o que vocês estão estudando juntos. Eu tenho certeza que será uma bênção e o próximo domingo a sua EBD pode ganhar novas pessoas, novos alunos para a glória de Deus. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas pedagógicas para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. Então, querido professor, a primeira dica é a orientação pedagógica trazida na lição. A lição nos traz um quadro, um esquema sobre as qualidades e realizações de Barnabé e as lições de vida que esse personagem nos deixa. Está na página 77 da sua revista, é importante que você tente ampliar ou escreva num quadro, caso tenha essas informações, mas mostre aos seus alunos de algum modo. É importante que eles vejam essas qualidades, realizações e lições de vida de uma maneira bem dinâmica neste quadro, ok? Como segunda dica pedagógica, nós queremos relembrá-lo da nossa dinâmica trimestral, o dicionário da liderança bíblica. Isso mesmo. Nós já mostramos aqui em vídeos anteriores que algumas EBDs já estão realizando, já estão divulgando, já estão postando as suas fotos. E tem sido uma bênção para a glória de Deus ver os nossos jovens com a mão na massa produzindo o dicionário de liderança bíblica. Se você tem dúvida ainda do que se trata esse dicionário, volta a alguns vídeos, reveja esse momento de dicas pedagógicas que lá nós explicamos bem direitinho, tá certo? Mas não fique de fora, faça parte, você e sua EBD, dessa dinâmica maravilhosa e eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória de Deus. Agora vamos para a nossa última dica pedagógica. E hoje, professor, não podemos esquecer que nessa próxima lição nós vamos estudar a respeito também do Dia da Bíblia. Estudar no sentido de fazer menção sobre o Dia da Bíblia, porque nós comemoramos no segundo domingo de dezembro o Dia da Bíblia. Isso mesmo. Então, para isso, eu vou trazer um subsídio aqui, você pode complementá-lo na sua casa, fazer uma pesquisa e aí aprimorar mais e adicionar com isso que nós vamos falar aqui, tá bom? Bom, o que é o Dia da Bíblia? Comemorado no segundo domingo de dezembro, o Dia da Bíblia é um dia de celebração para agradecer a Deus pelo acesso à sua palavra. No Brasil, as comemorações têm se estendido por toda a semana, dando origem à Semana da Bíblia. Uma semana todinha falando da palavra de Deus. E aí nós podemos falar da sua estrutura, podemos falar das suas cartas, a mensagem principal de cada um dos seus livros, seus autores. Ou seja, são N modos de abordar o Dia da Bíblia, tá certo? São só sugestões. Sobre a história do Dia da Bíblia, você pode pesquisar no Google rapidamente. E aí nós vemos aqui, como no site que eu estou, da SBB, que é celebrado no segundo domingo de dezembro, e o Dia da Bíblia foi criado em 1549 na Grã-Bretanha, tá certo? O Dia da Bíblia é um dia especial, e aqui no Brasil, esse dia começou a ser celebrado em 1850, quando chegaram alguns missionários europeus e norte-americanos aqui no nosso país. Outro dado importante, você não pode esquecer, é que desde dezembro de 2001,
veja, 2001, essa comemoração passou a integrar o calendário oficial do nosso país. Então, tem uma lei federal de número 10.335 que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Então, isso daqui é algo muito importante. Desde 2001, nós contamos com esse reconhecimento importantíssimo, tá certo? E ainda como um subsídio pedagógico, nós vamos deixar um link aí para você acessar. Nós criamos um PDF que você pode aprimorar, tirar algumas ideias e criar o seu, fique à vontade. Mas é sobre 5 perguntinhas sobre a Bíblia, a sua parte técnica, sobre quantidade de livros, quantas cartas Paulo escreveu, enfim, você vai observar que é algo bem prático, assim, de fácil resposta. Aí você imprime, distribui com seus alunos, só para nós pensarmos juntos como está o nosso conhecimento com esse livro tão importante. E não esqueça de fazer alusão ao Dia da Bíblia na sua sala, será uma bênção em nome de Jesus. Agora, professor, não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Nós estamos felizes com esse encerramento, mais uma lição chegando ao fim para a glória de Deus. E agradecemos muito a sua presença durante todo esse trimestre, todo esse ano, quem sabe. Que Deus continue abençoando. Desejamos uma aula muito rica, de muito ensino e aprendizagem para a glória de Deus. Até a próxima, a todos, a paz do Senhor.